Problema de última hora em voo de Samuel Lino atrasa a chegada do reforço ao Rio. Filipe Luís abre o jogo sobre o retorno de Lucas Paquetá. Treinador tem respaldo da diretoria para poupar na Copa do Brasil. Quinta diante do Atlético Mineiro. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Rafa Melo, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Bom, semana de Copa do Brasil, hora de virar um pouquinho a chave, até porque o Flamengo é líder e não vai ser ultrapassado por ninguém. Hoje tem chegada de reforço, hoje e amanhã. Hoje o Samuel Lino, amanhã o colombiano Carrascal. Mas tivemos um problema de última hora no voo de Samuel Lino. Rapaz, que aventura! O garoto saiu da Europa, ficou mais de 10 horas no voo para chegar em São Paulo. E, segundo o Flamengo informou ontem, a previsão de chegada do atacante Samuel Lino ao Rio de Janeiro era de 9 horas e 35. 9 da manhã e 35. Bom, mas nem tudo deu certo. O avião em que estava o Samuel Lino teve aí um problema no vazamento de água, no porão traseiro. E aí, rapaz, ele ficou várias horas no avião, teve que trocar de aeronave e só depois disso tudo ele vai começar o embarque para o Rio de Janeiro. É um voo bem curto, 40 minutos aí, São Paulo-Rio. E a gente já aconteceu muitas vezes, A gente que viaja o Brasil aí com o Flamengo, problema na aeronave, atraso em voo. Mas a gente não contava que aconteceria com o Samuel Lino, rapaz? Todo mundo, a imprensa lá no Rio de Janeiro, acompanhando aí a chegada, e ele que ia chegar às 9h35 da manhã, deve chegar próximo ao meio-dia. E aí atrasou toda a programação do Flamengo, que tem hoje a apresentação do Emerson Royal. A apresentação está marcada para as 2 horas. Mas com esse atraso aí do Samuel Lino, deve atrasar, inclusive, a coletiva de apresentação no Ninho do Urubu. Emerson Royal, que chegou para substituir o Wesley, que já se apresentou a Roma. Bom, vamos torcer para dar tudo certo aí. O rapaz deve estar muito cansado, Um voo da Europa para o Brasil é sempre um voo muito longo, muito cansativo. E ele nem veio direto para o Rio, ele foi direto para São Paulo. E aí de São Paulo, ponte aérea para o Rio, aí teve esse problema no voo, lá saindo de São Paulo. Ele ainda não decolou para o Rio de Janeiro. Você vê aí o tamanho do atraso, Ia chegar às 9h35, agora deve chegar ali próximo ao meio-dia e vai direto para o Ninho do Urubu. Bom, deixa eu falar aqui do melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo, é o SofaScore. E lá você encontra números, dados, estatísticas de Samuel Lino, de Carrascal, de Saul Niguez, de Emerson Royal, todos os reforços do Mengão aí anunciados nesta temporada. E se você baixar o SofaScore, você concorre a uma camisa do Flamengo oficial no dia 31 de julho, último dia do mês. É a ação Camisa do Mengão para quem tem SofaScore na mão. É o melhor aplicativo. Na palma da sua mão, no seu celular, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no vídeo, ou clica no link que está aqui no comentário fixado. Bom, próximo assunto, o técnico Filipe Luís, que tem o respaldo da diretoria para poupar na Copa do Brasil. Lembra que a gente falou ontem? E o próprio BAP disse em algumas entrevistas que a Copa do Brasil seria em terceiro plano. Primeiro Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Filipe Luís já conversa internamente com a sua comissão técnica e também com o departamento de futebol, que tem aí o seu respaldo, para poupar alguns atletas que estão aí com desgaste físico muito grande. Como o Pedro e o Alacian estão suspensos domingo no Campeonato Brasileiro, eu acredito que Plata, Luiz Araújo, Arrascaeta e Bruno Henrique não devem começar quinta-feira contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Por quê? O Pedro e o Alacian devem jogar
contra o Atlético Mineiro, já que não vão jogar domingo, né? Então não tem por que poupar o Pedro e o Alacian, a menos que eles estejam desgastados. Mas não é o caso, né? O Alacian sempre entra no segundo tempo, né? Saindo do banco de reservas. O Pedro agora que está tendo uma regularidade no campo, então eu acho que seria uma boa aí, né? O Alacian e Pedro na frente, além do Cebolinha, né? Que vem aí descansado. O grande desafio do Filipe Luís para esse jogo de quinta, Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, vai ser aí as laterais, né? O Matias Vinha vem atuando, né? Porque não tem outro, né? O Alexandro e o Ayrton Lucas continuam lesionados. Então, o Matias Vinha e vem num desgaste muito grande porque voltou agora de lesão. E na lateral direita, o Varela, né? Porque o Wesley já foi embora. Então vai ser aí a grande dúvida do Filipe Luís na lateral, a não ser que ele faça alguma coisa, coloque algum jovem ali, o que eu acho que não vai acontecer, porque é muito arriscado você enfrentar o Atlético Mineiro, colocar um jovem da base, você pode inclusive destruir todo o processo, né? Essa questão aí de você saber colocar e introduzir o jovem no elenco principal, enfim, para não queimar o garoto, existe todo um processo. Então eu acho que o Felipe vai aí precisar quebrar a cabeça, né, para resolver esse problema aí da lateral, sendo que domingo já tem um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. O Felipe é o treinador e a gente tem certeza que ele vai conseguir. Você tem alguma dica para o técnico Filipe Luís? Qual time que você entraria contra o Atlético Mineiro? Você é a favor ou contra poupar na Copa do Brasil? Tem que ir com tudo, com todos os jogadores à disposição, correndo o risco de machucar, de lesionar e perder um atleta para a sequência da temporada, ou não? O Filipe Luís está certo em pensar assim e tem o respaldo da diretoria de poupar o time, colocar um time misto ou alternativo, né, um time reserva contra o Atlético Mineiro, já que esse jogo é no Maracanã, o Flamengo tem a vantagem aí de jogar em casa, né? Então deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Ainda falando sobre o técnico Filipe Luís, na última coletiva, né, após a vitória do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, ele foi perguntado sobre o Lucas Paquetá, que é um assunto que está em alta, né? Porque nessa semana a gente pode ter aí o veredito final, a resposta oficial, né? E o Lucas Paquetá ele pode ser inocentado do caso, envolvimento aí de apostas, enfim, cartões, lá da Federação Inglesa de Futebol. Por enquanto é extraoficial, é o que a mídia inglesa está dizendo, que ele será inocentado. Mas a partir do momento que isso passa a ser público, né, e que saia mesmo o veredito final de forma oficial, aí sim o Paquetá pode aí decidir o seu futuro. E o Felipe foi perguntado sobre esse tema na coletiva e disse: não é um jogador nosso, é de um clube da Premier League, dos melhores da Europa. Temos que respeitar. O Paquetá tem uma história aqui, tem o carinho do torcedor e com certeza tem lugar em qualquer clube do mundo. Sempre se acha lugar para jogadores com essa qualidade. Olha aí a palavra do técnico Filipe Luís, né? Sempre se acha lugar para jogadores com essa qualidade, exaltando aí o Paquetá, abrindo as portas do Flamengo. Agora, existe aí uma questão financeira, né, no meio disso tudo. O West Ham vai querer fazer dinheiro com o Paquetá, né? A gente trouxe aqui o valor mínimo que o clube inglês topa, né, conversar, é de 30 milhões de libras, muita grana, muita grana, muita grana. Eu acho até que com 30 milhões de libras você não consegue tirar o Paquetá de lá, né? E principalmente se ele for absolvido. A questão é que ele desvalorizou ao longo desse tempo, mas ele pode valorizar um pouco com essa absolvição, né? Com essa inocência provada aí pela Federação Inglesa de Futebol. E tem mercado, né, em outros clubes. O Paquetá, o que falta para ele? Reencontrar a alegria de jogar, né? Falta aí melhorar um pouquinho o mental. Aí sim ele vai ter proposta de grandes clubes da Europa. Agora, uma coisa é certa, o Flamengo mantém o interesse no retorno do Paquetá, o Boto entrou em contato com empresários do atleta já há um tempo e o Paquetá vê com bons olhos um retorno ao Flamengo, já visando a Copa do Mundo do ano que vem. Então seria bom para todos os lados. Agora, o West Ham não vai aí facilitar uma saída de forma financeira, não vai querer qualquer dinheiro, vai jogar lá em cima. Então é importante o torcedor saber. Bom, deixa aí nos comentários se você é a favor ou contra o retorno do Paquetá. E o Flamengo tem que gastar muito ou não? Deixa aí nos comentários,
porque a sua opinião é muito importante. Gente, hoje começa aí, né, essa fase da Copa do Brasil, vários times estarão em campo, inclusive tem jogo aqui no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. Botafogo recebe o Red Bull Bragantino, é o jogo 1 das oitavas de final, tá? É sempre um jogo em casa e fora, sempre um jogo na casa do adversário e na sua casa. Botafogo recebe hoje, 7 da noite, o Red Bull Bragantino, que tá mal das pernas. O CSA recebe o Vasco, também no mesmo horário. Amanhã tem Bahia recebendo o Retrô, o Cruzeiro recebendo o CRB, o Internacional de Porto Alegre recebendo o Fluminense, o Corinthians, rapaz, que jogo, hein? O Corinthians recebendo o Palmeiras na Neoquímica Arena, o São Paulo recebendo o Atlético Paranaense na quinta-feira e também na quinta, o último jogo, 9h30 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo, um possível time alternativo aí, um time misto. Bom, a gente estará ao vivo, né, na S1 Live daqui a pouco, a partir de 11 da manhã. Então, se você está vendo esse vídeo ainda na parte da manhã, cola com a gente lá na S1 Live, porque tem muito assunto relacionado ao Mengão, tem mercado da bola, chegada de reforços, outras contratações. O Flamengo ainda mantém o interesse em um atacante, saídas, o Flamengo pode ter saídas ainda nesta janela de julho, e tudo sobre o confronto envolvendo Flamengo e Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Será que o Flamengo vai vencer o Atlético nesse primeiro jogo e vai manter uma vantagem para o jogo da volta, que será lá em Belo Horizonte, na Arena Gonzalo Plata? Por que a Arena Gonzalo Plata? Porque o Plata fez o gol do título lá e depois disso eles colocaram uma estátua de um galo gigante. E aí o galo a gente apelidou de Plata. Por isso, Arena Gonzalo Plata. Fomos campeões lá no Galinheiro. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!